Galera, o Cid se esconde nas sombras desde sempre, né? Sempre fazendo com que ninguém descobrisse sobre a sua verdadeira identidade. Mas, cara, por mais que ele tenha escondido, tente o máximo possível isso de todos os dias, uma hora a verdade chegaria à tona aos olhos de quem procura. Óbvio que é claro que algumas pessoas descobririam sobre a verdade, saberiam que o Shadow é o Cid, ou que o Cid é o Shadow, né? Vice-versa. Mas quem são as pessoas que descobriram e como elas descobriram a verdade por trás do Cid? É isso que a gente vai descobrir agora. Então vem comigo, fica de fora não, bora lá. Fala seus otakus, beleza? Eu sou o Biras e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Cara, olha só, uma das perguntas que eu mais vejo aqui no canal é essa. Sem sombra de dúvidas, tá? Recebo muito isso em vários vídeos. Se, por exemplo, a Claire vai saber que o Cid é o Shadow, ou se a Alexia vai saber que o Cid é o Shadow, ou outras pessoas, quem sabe que o Cid é o Shadow? Realmente, algumas pessoas conhecem essa identidade dele. Inclusive, já teve gente dentro do anime que descobriu, mas esse vídeo aqui vai além da obra do anime, né? Dessa primeira temporada. Sem muita enrolação, a gente vai direto agora para a primeira pessoa que descobriu a verdade sobre o Cid ser o Shadow, que foi o Lutheran Barnett, o pai adotivo da Sherry. A gente sabe que esse cara aí era um membro do culto dos Diabolos no passado, conhecido como Sir Gaunt, o ex-12º assento dos Cavaleiros de Ronda. Basicamente por suas ambições de reestabelecer a sua posição dentro dos Cavaleiros do Culto, né? Sabendo que não tinha muito tempo por causa da doença dele, que estava piorando cada vez mais, o Lutheran se disfarçou do Sir Gaunt e ordenou que os capangas do seu culto cometessem vários delitos ao longo da capital real de Midgar, enquanto afirmavam ser os Shadows Garden, justamente para que essa organização ganhasse o desprezo e toda a inimizade do mundo no geral. Quando ele ouviu o relatório da perda do contrato com todos os seus homens, ele afirmou que estava tudo bem, porque ele localizou o item que ele estava precisando, que era prioridade para ele recuperar para acabar com a sua maldição. Só que as forças do culto que estavam sob a tutela, estavam sob o comando do Lutheran, assumiram a Academia Midgar, criando um campo de bloqueio mágico usando o artefato. E também reuniram todos os alunos e mataram esses alunos que se opusessem a eles. No meio disso daí, quem tava? Cid Kagenou, cara. Pois é, o Cid foi morto entre aspas, né? E ele fez isso tudo a fim de enquadrar e desacreditar o Shadows Garden como um inimigo público, cara. Ele era, tipo assim, o número 1 dos inimigos do mundo. E tirar um pouquinho do foco do culto dos Diabolos. Então, ele ordenou que o Rex fosse encontrar um catalisador para os olhos da avareza. Mas acabou que não deu para recuperar isso aí. Quando ele decidiu partir depois de matar o Cid, o Shadow apareceu diante dele. Lutheran então sabe que estava numa desvantagem absurda contra o Shadow por conta, lógico, da sua experiência com vários lutadores fortes. E usando o olho da avareza também, usando todo o seu potencial, ele acabou adquirindo um imenso poder mágico e a doença dele foi curada. Porém, o Lutheran, começando a atacar o Shadow, ainda viu que ele era mais fraco do que o Shadow, que tinha muito mais poder, né? Todo o poder mágico que o Shadow possui, a gente sabe que é uma coisa absurda. Então não dava para conseguir fazer um arranhão sequer nele. Mesmo assim, o Lutheran continuou atacando. E aí ele reconheceu a força do Shadow, explicando o que ele faria depois. Porque ele basicamente já traçou um plano para o mundo todo desprezar a organização do Shadows Garden. Só que, cara, o Cid respondeu para ele que isso não importava, ele não estava nem aí, porque eles continuariam no mesmo caminho. Eles escolhem o caminho deles. O Lutheran afirmou então que o Shadow não tinha medo de se tornar um inimigo mundial e ainda se preparou para matar ele. Só que o Shadow, cara, acabou desarmando o Lutheran e continuou esfaqueando seus membros com toda a força possível. Então ele se lembrou de como o Lutheran afirmou, por exemplo, ter matado o Cid. Só que antes de morrer, antes do Lutheran morrer, foi revelado para ele que o Cid ainda estava vivo, porque o Cid era o Shadow. Apesar de perceber isso logo, assim, nos momentos finais dele, ele é um dos únicos, na verdade, o único membro do culto e primeiro a descobrir a verdadeira identidade do Shadow. Também a primeira pessoa que fez o Cid, que estava 100% do tempo interessado em si mesmo, né, em ser uma eminência, se sentiu um pouco desconfortável com as suas ações. A segunda pessoa então que descobriu sobre o Cid ser o Shadow foi a Aurora, também dentro do anime. Ela descobriu, obviamente, porque depois da luta do Cid com ela lá no Coliseu, ela convocou ele para o Espaço Branco, onde ela estava selada para ele soltar ela por lá. Só que mesmo nesse momento, ele estava lá como Cid, ele não estava lá como Shadow. E assim, a sua persona de Cid apareceu para ela e ela reconheceu por conta do poder, a energia do poder do Shadow sendo muito próxima do Cid. O Cid tem um poder absurdo, né? Inclusive, ela mesma falou que ele era a pessoa mais poderosa que ela já encontrou, né? E teria sido aquele que poderia até ter derrotado ela se ele nascesse durante a época da Aurora no passado, quando ela causou a calamidade no mundo. E o segundo ponto para ela saber também foi quando ela viu o Cid usando seus poderes do Shadow, basicamente para destruir o Oliver
e lutar contra os humanoides clones dela. Continuando então, já que a gente entrou nessa parte do santuário, a próxima pessoa que sabe da identidade do Cid descobriu, né, foi o Nelson, aquele carecão do culto dos Diabolos. Cara, o Nelson era um membro original dos Cavaleiros do Culto Diabolo também, né? Só que na época dos Diabolos, cerca de 1000 anos atrás, ele era envolvido como cientista na pesquisa de possessão demoníaca e no braço esquerdo do culto, né? Dos Diabolos gerais. E eventualmente ele estava encarregado de ir inventando, né? Aumentando a produção da pesquisa de criação das lágrimas dos Diabolos, que era isso que fazia as pessoas serem imortais, né? E os seus derivados a partir daí. Desde esse estabelecimento do culto, ele começou a estudar isso por muito tempo, só que em um certo momento da história, ele foi ao centro do santuário para confrontar duas figuras, a Aurora e um menino, que era o Cid, né? Sem que ele soubesse que o Cid era o Shadow, ele ainda não sabia. E aí foi ele que até que mandou a Oliver se jogar em cima do Cid para matar ele, né? Enfrentar ele, mesmo sabendo que ela é bastante forte, o Cid foi. Sabendo que nenhum humano, inclusive, pode derrotar a Oliver, o Nelson estava convencido que seria fácil acabar com o Cid. Só que o Cid sobreviveu, cara. O Nelson até questionou como que ele ainda estava vivo depois dos ataques da Oliver e tal. Mas, cara, ele foi empalado por ela, só que o Cid explicou que era fácil sobreviver de qualquer facada ou qualquer perfuração no corpo dele se os órgãos vitais das artérias dele estivessem protegidos. Sei lá, ele manipula os órgãos por dentro do corpo. Para surpresa do Nelson, ele viu que a Oliver estava sendo derrotada por um garoto literalmente sem magia. Isso achando que o Cid não tinha magia. Ainda assim ele afirmou que ele era apenas uma cópia da sua quantidade de magia que tinha dentro do santuário. Então ele convocou inúmeras cópias da Oliver para atacar o Cid. E aí várias delas começaram a ir direto pro Cid até que ele abriu o olho direito e começou a usar a magia como ninguém, a magia do Shadow, basicamente. O Nelson se negou a acreditar quando ele ouviu toda a explicação do Cid sobre o método e acabou ordenando que as cópias matassem ele, mas ele lutou contra essas cópias todas, né, causando feridas em todo mundo e continuava sangrando, mas matando todo mundo. Então ele decidiu tirar todas as cópias de jogo ao mesmo tempo e começar a lançar o seu feitiço final, que era o I Am the All Range Atomic, né, uma variação do Eu Sou Atômico dele. Então, uma das cópias da Oliver conseguiu até apunhalar o coração dele, mas antes que ele terminasse esse feitiço, né? Só que, galera, o Cid não foi afetado e acabou terminando esse feitiço, desencadeando uma explosão gigantesca e desintegrou todos que estavam dentro do santuário, levando junto a espada sagrada e o Nelson junto com ela. Aparentemente, o Nelson acabou descobrindo que o Cid era o Shadow aí, por conta, lógico, da quantidade de poder absurdo dele que ele conseguiu liberar para acabar com toda a Oliver, todas as cópias da Oliver. Inclusive, o Nelson é o único membro dos Cavaleiros do Culto também que descobriu a identidade da Alpha como descendente da Oliver, tá? Ninguém sabe disso a não ser ele. No caso, ele já foi de base, já. O Cid já acabou com ele, mas ele era o único a saber disso daí. A próxima pessoa especial aqui que a gente quer falar é a Akane, cara. Porque a Akane, em algum momento depois do Cid ter morrido no mundo real, rolou uma invasão na Terra por alguns monstros, e a Akane participou de um projeto de Arcádia, que era uma cobaia para criar guerreiros na luta contra esses monstros. O projeto teve um total sucesso. A Akane ganhou as habilidades mágicas, se tornou uma das pessoas que eram chamadas de o primeiro cavaleiro, sacou? Que ela era muito absurda e era o primeiro experimento. Embora o projeto tenha sido um sucesso, o irmão mais velho da Akane, o Akira Nishino, ele acabou não ficando satisfeito com os resultados e fez experiências com a sua irmã para desenvolver ainda mais os poderes dela. Só que o tiro acabou saindo pela culatra, foi uma coisa horrível, quando a Akane acabou perdendo o controle dela, de todos os poderes, e destruiu absolutamente tudo. Ela causou um grande tumulto, destruindo a Arcádia inteira, matando muitas pessoas nesse processo. O trauma desse evento, inclusive, fez com que a Akane enterrasse essas memórias lá no fundo da mente dela, fazendo ela acabar esquecendo disso aí. Então agora, tanto ela quanto o irmão, que largaram essa vida, né, esqueceram do passado, fugiram e se refugiaram em um outro grupo chamado Messias, cuja base foi montada na Universidade de Destino. E quando eles já estavam lá, mais à frente, ela acabou encontrando o Cid, que tinha sido teletransportado para o Japão de volta. Então depois de ser forçada ao seu estado de primeira cavaleira aí, né, ela voltou ao normal pelo Cavaleiro Negro, conhecido como Shadow, que disse a Akane literalmente as mesmas palavras que o Minoru disse quando ele resgatou ela lá no começo do anime, no iníciozão da história. E aí foi quando a Akane percebeu que o Cavaleiro Negro, né, o Shadow, era o Minoru, consequentemente o Cid, né, porque ela conhece ele como Minoru e não como Cid Kagenou. Mas a partir daí a história dela ainda vai se desenvolver mais, porque ela voltou pro mundo junto com o Cid também. Enfim, a partir daí nós temos uma recém-aparecida personagem também, conhece essa identidade do Cid, que é a Nina. Ela apareceu só no volume 5 e apesar de trabalhar fora da organização Shadow Garden, a Nina tem uma certa afeição e respeito pelo Cid, né, cara? Como a maioria das garotas do Shadow Garden também tem. Ela inclusive sabe que o Cid é o Shadow, porque
ela gosta de cumprir algumas funções, algumas ordens que ele pede, como fazer um dever de casa, escolher, pegar algumas informações e tal, entre outras coisas também. Mas como que ela descobriu especificamente que ele é o Shadow? Por causa da Zeta. Antes mesmo da Nina entrar no colégio de Midgar, ela já sabia sobre o Cid ser o Shadow porque ela era uma subordinada da Zeta. Ela serve a Zeta, inclusive a Zeta mandou ela ficar de olho na Claire. Só que aí ela acabou desenvolvendo aquele esquema de amizade muito forte com a Claire e tal, elas se tornaram best friends forever, mas basicamente ela é uma das poucas pessoas fora do Shadows Garden, e que não entraram no Shadows Garden, que sabe, além do Cid, também de toda a organização, assim como a Yukimi ou a Elizabeth também sabe. E a pergunta interessante é por que a Nina não faz parte do Shadows Garden aqui, se ela sabe disso tudo? É basicamente porque a Zeta não tem os mesmos princípios e planos, a mesma forma de agir do que a Alpha tem, por exemplo. A gente já até comentou aqui em outros vídeos sobre a Zeta criar o seu próprio grupo para agir de uma maneira completamente fora os padrões do Shadows Garden. E a Nina faz parte do grupo dela aí. Pois é, cara, por isso que ela sabe disso tudo. O que diferencia um pouco o grupo da Zeta da Alpha é que a Alpha quer acabar com o culto dos Diabolos, e a Zeta não, ela quer reviver o demônio dos Diabolos para conseguir tornar o Cid um deus, basicamente para que ele não precise mais ter uma vida útil, né, e tenha a eternidade sendo uma eminência das sombras aí. Só que a maior pergunta de todos ainda assim é o seguinte: Alexa e Claire, elas vão descobrir se o Cid é o Shadow ou não? E aí entram algumas teorias interessantes do que pode acontecer. Primeiro de tudo, né, eu diria pra vocês que sim, elas vão descobrir que o Cid é o Shadow, porém, mais à frente. A gente não sabe como, quando, mas mais à frente. De acordo com a primeira teoria, depois que elas descobrissem, eu diria que a reação delas seria o seguinte: dependeria, lógico, de como elas descobrissem e quando isso acontecesse. Tendo lido cada uma das light novels, nesse ponto eu sinto que mesmo se o Cid fosse até a Alexia e a Claire e falasse "eu sou o Shadow", se transformando no Shadow, elas duas não acreditariam, provavelmente não iam estar de boa com isso não. E lógico que elas exigiriam saber aonde que está o verdadeiro Cid e se questionariam do porquê o Shadow está se passando pelo irmão da Claire. O Cid teria que se esforçar bastante para provar que ele é de fato o Shadow, sem sombra de dúvidas. Isso também porque a gente já viu ele se transformando em outro aluno, e desse aluno virando o Shadow e se transformando em outras pessoas, como aconteceu dentro do anime também. Então, se ele chegasse e falasse, não ia adiantar de nada, né? Todo mundo ia achar que era só uma farsa. Agora, na teoria 2, a gente também tem o lado em que a Alexia provavelmente ficaria convencida de que o Shadow é um aliado, quando ela descobrisse, por exemplo, que a Rose tinha se juntado ao Shadows Garden. Afinal, a Rose que salvou ela. E a opinião da Rose sobre o Shadows Garden é significativamente importante para Alexia, considerando a promessa de uma para outra ali, né, em todos os eventos que aconteceram lá no santuário. Além disso, ela tem sentimentos pelo Cid também. E lógico que isso acaba fazendo com que ela rivalizasse um pouquinho com a Beta, mas eu acredito que ela até entrasse pro culto. A Claire provavelmente ficaria um pouco chateada, mas não porque o Cid é o Shadow. Ela ficaria chateada por simplesmente ele ter escondido o seu nível de poder dela desde que ele nasceu. Isso valida a opinião sobre ele, mas ela questionaria o porquê que ele não contou pra ela. No entanto, ela perceberia quanto seu irmão é poderoso e quanto ele está preocupado com ela devido a todo aquele tratamento preferencial que ela recebeu do Shadows Garden. Ela inicialmente poderia até odiar as Shadows por serem tão próximas do Cid, mas passaria a gostar delas depois de perceber que elas meio que idolatravam ele e reconheciam o Cid pelo seu talento, como se fosse um deus. Até porque o Cid salvou todas elas da maldição do culto, né? O que até agora é uma coisa absurda, um feito muito grande. E isso também faria a Claire se gabar à vontade, deixaria ela ficar um pouquinho à vontade pra falar que o seu irmão é o brabão, né? Por volta então do volume 6 da Light Novel, ela provavelmente se aliaria a ele e se juntaria aos Shadows Garden, porque se a gente for parar pra pensar, ela tá encontrando o culto dos Diabolos agora, ela aprendeu sobre o culto, ela foi salva pelo Shadow e agora a Aurora tá por perto, fazendo parte do corpo dela, basicamente dentro dela. Então ela chegou no momento em que alguém precisa lutar contra essas ameaças nas sombras e acabou se aliando a Alexia para lutar contra o culto. E isso se alinha perfeitamente com o objetivo do Shadows Garden. Então, cara, assim seria completamente plausível que ela se juntasse a eles também mais à frente, tanto ela quanto a Alexia, né? Bom, galera, é uma surpresa incrível a gente saber de todo mundo que já sabe que o Cid é o Shadow. Lógico que a grande maioria teve o CPF cancelado aí, né? Mas de repente tem mais gente que vai poder descobrir, vai conhecer ele, vai saber a verdade
sobre o Cid, desmascarando completamente a iminência das sombras, né? Rapaz, isso ia ser muito bom. E com certeza é algo que me deixa muito, mas muito animado mesmo para continuar acompanhando essa história e também trazer para vocês aqui. Por enquanto, a gente tá aí, ó, saindo com várias teorias, mas de acordo com como as coisas estão fluindo na novel, tudo é possível de acontecer. E eu tô louco pra ver aonde que isso tudo vai dar, cara. Se você também tá animado, tá doidão pra ver isso tudo aí, cara, capricha naquele like, dá aquela moral pra gente firme e forte, de estar sempre trazendo esses conteúdos completinhos pra vocês aqui. E capricha na sua inscrição também, mano. Manda a sua inscrição, ativa o sininho pra você continuar acompanhando, vendo as novidades de Case, que eu tô com tanta coisa bacana pra gente falar, sempre achando coisas novas, que, cara, você não pode ficar de fora, não pode perder nada. Aqui você vai receber informação direto. Até antes do anime lançar, a gente já tá trazendo muita coisa que vai rolar. Então vem comigo que você não vai se arrepender. Tamo junto sempre, galera. Aquele beijo no coração, forte abraço e até a próxima, hein? Valeu!